Olá, eu sou Marina Bernardi, difusora da medicina germânica aqui no Brasil, e eu trabalho com a autocura e com essa medicina há mais de 13 anos. E eu tô aqui para contar uma experiência que eu tive anos atrás, com uma grande descoberta da minha vida, que foi uma das maiores descobertas, a qual eu sofri durante muitos anos, com muitos sintomas, e eu não sabia de onde vinha. E com essa descoberta, eu consegui, então, entender o porquê das minhas dores, e ficou muito mais fácil, né, para mim eliminar todos os sintomas. Então, tudo começou num dia chuvoso. Eu fui até a minha contabilidade, e lá eu tinha uma reunião, né, para falar sobre números, falar sobre contabilidade, coisas burocráticas. E aí eu lembro que tava chovendo muito, né? E o meu contador, né, na verdade nem era o contador, mas era um funcionário do contador, começou a falar que o filho dele, né, tinha descoberto que tinha perdido um irmãozinho no ventre, e essa informação me trouxe um sentimento que me doeu muito, e eu comecei a lacrimejar ali mesmo, né? Eu comecei a sentir tudo aquilo, assim, eu me impactei muito com a história. E ele começou a falar que ele estava tratando, que ele tinha feito uma terapia e que tinha descoberto a perda desse irmão, e que foi por isso que ele estava tendo alguns sintomas, né, do luto da perda, mas que até então eram inconscientes, e que essa informação ajudou ele a trabalhar com os conflitos. E aí eu engoli aquilo, né, e fui para minha casa. E quando eu fui para casa, né, eu peguei o carro e fui dirigindo, e eu entrei numa crise de choro muito grande. Então eu comecei a chorar, né, muito. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo, né? Por que essa informação me despertou um choro que eu não conseguia controlar? E aí eu cheguei até em casa, né? E ali eu tava sozinha, e eu deitei na cama, e eu abri o meu WhatsApp, e a gente tava num grupo, né, de terapeutas ali, inclusive era um grupo de nova medicina, e eu comecei a relatar, e eu falei assim, nossa, eu entrei numa crise de choro depois que eu recebi uma informação. E aí eles comentaram, nossa, Marina, me parece que você tem essa dor, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso confirmar isso, eu preciso entender por que eu tive essa crise de choro. E nessa época, né, eu já tinha feito várias formações com várias técnicas para conversar com o subconsciente, para acessar memórias, para acessar visualizações. E eu entrei em uma das técnicas, né, onde a gente relaxava muito o corpo e tinha visualizações a partir daí, né? E essa técnica também nos levava a ondas teta, onde a gente poderia acessar memórias, inclusive as responsáveis pelas nossas dores. E nesse momento, quando eu acessei através dessa meditação, eu pude ver a minha irmã, né? Eu pude ver ali um feto, e eu pude vê-la muito parecida comigo, inclusive. Pude vê-la, ela tinha mais ou menos com seus 7 anos, muito parecida comigo. Ali eu vi um feto, e ali eu tive a minha primeira experiência, a minha primeira confirmação de que sim, de que realmente eu também tinha perdido uma irmã gêmea, né? Mas para que você entenda, né, o quanto forte foi isso na minha vida, eu vou relatar aqui alguns sintomas que eu tive desde pequenininha. Então, desde pequena, eu era aquela criança triste, aquela criança que brincava um pouco sozinha, aquela criança que não se separava da mãe por nada nesse mundo. Então, a minha mãe começou a me levar em psicólogas, porque eu não conseguia ficar na escola sozinha. Eu fui na escola somente depois dos 6 anos de idade. Eu aprendi a ler e escrever em casa por causa disso, mas eu sempre ficava no colo da minha mãe, era muito chorona, então eu dormia no quarto dos meus pais, né? Praticamente todas as noites eu dormia lá. Eu lembro que meu pai às vezes enchia o saco, né? E falava, Marina, quando que você vai dormir no teu quarto? Porque até mais ou menos 11, 12 anos eu dormia no quarto deles. Então eu tive aí algumas dificuldades. Então eu não conseguia ficar longe da minha mãe por nada nesse mundo. Sempre que era para ter uma separação da minha mãe, eu entrava em pânico. Assim, o meu pânico era tão grande de ficar só,
que era um choro incontrolável. Então eu tinha crises a partir de separações, principalmente da minha mãe, que era, né, o meu porto seguro, a qual eu sempre fui grudada, né, desde pequena. Com isso, eu também tinha muitos medos e eu tinha crises de choro, os quais eu não sabia explicar de onde vinha. Eu só sentia uma dor muito grande dentro de mim e muitas vezes eu me trancava no quarto, isso, né, até a adolescência, até mais ou menos uns 12 anos, eu me trancava no quarto e eu sentia vontade de chorar. Então, é sempre aquela melancolia, aquela dor que eu não sabia por que eu estava chorando, né? E isso sempre foi conectado a mim por muitos anos. Foi isso também que me levou para muitas psicólogas e depois, mais tarde, comecei a frequentar psiquiatras, né? Porque uma coisa levou a outra. Mas eu não entendia por que isso acontecia, porque dentro da minha casa, a minha mãe sempre foi de uma amorosidade gigantesca, o meu pai também, sempre teve muita presença, eles não me batiam, não tinha educação rígida, então sempre foi um lar muito amoroso. E as memórias que eu tenho da minha infância, né, sempre foram essa, de muita amorosidade, né? Tanto por parte da minha irmã, porque eu tenho uma irmã, né, que é viva, que sempre esteve comigo. Então, sempre teve amorosidade, sempre teve acolhimento para todos os meus pânicos, para todas as minhas dores. Então, o meu lar era um lar consideravelmente saudável para mim, mas eu não entendia. Então, se eu tinha um lar saudável, se estava tudo bem, por que eu sentia aquela dor? E o incrível é que a maioria das nossas memórias, a maioria das nossas causas emocionais por trás das doenças estão no ventre materno. E aí eu pude confirmar isso com a minha história. Então, a partir daquele dia, né, eu comecei aí uma jornada de busca, de entendimento, de entender e de trazer a presença dessa minha irmã que não pôde estar viva, né? E aí, a partir daí, eu fui para outras terapias. Então, eu acessei técnicas que me permitiram estar com a minha irmã, que me permitiram estar na energia da minha irmã e incluir a energia dela. E a última vez que eu vivi tudo isso, eu pude sentir a presença dela e eu nunca me senti tão completa na vida. Eu nunca me senti tão forte na vida quando eu estive na presença dela, quando eu pude abraçá-la, quando eu pude visualizá-la. E eu achei incrível o que aconteceu ali no dia dessa terapia. Por quê? Porque a minha irmã, né, a energia dela trazia um sentimento de muita gratidão por minha parte, porque o que eu tenho carregado, o que eu tenho feito aqui no mundo, né, para a humanidade, também tem a ver, né, com o que eu precisava fazer para ajudar também na missão dela. Então ela sempre trouxe para mim essa energia de gratidão. E isso me fez entender muita coisa, isso me fez tapar muitos buracos, muitas dores. E sempre que vem uma dor, sempre que eu tenho alguma recaída, eu lembro e eu incluo a presença dela na minha vida. Então, a partir daí, né, eu descobri que éramos para ser 4, né? Então, era eu, ela e mais a minha irmã e mais um homem, né? Então, a partir disso, éramos para ser quatro filhos. O que eu quero falar para vocês? Essas dores, né, esses buracos na alma, principalmente de conflitos maternos, coisas que aconteceram lá atrás, que às vezes a gente nem imagina, né, que possam ter acontecido com a gente, isso reflete na nossa vida inconscientemente. E até que a gente descubra isso, até que isso venha conscientemente na nossa mente, os sintomas eles vão estar presentes justamente porque o teu inconsciente quer que você se cure, né? A sabedoria maior quer que você se cure. A gente tá aqui para nossa evolução, para curar as nossas feridas. E a partir daí a gente se torna pessoas melhores. Então, assim, eu agradeço imensamente por ter descoberto isso. Eu agradeço muito. E hoje o meu método também traz soluções, né, para quem quiser entender se teve um gêmeo, se não teve, o que aconteceu. Então, o método que eu desenvolvi também é pautado
nessas descobertas. É isso, gente, e eu espero com esse vídeo, né, que desperte a consciência da maioria das pessoas, porque 40%, né, das gestações hoje são sim gemelares. Muitas mulheres perdem os seus bebês e não sabem que perderam. Esse é um dado muito relevante e que a gente tem que levar em consideração ao ajudar pessoas, ao tratar pessoas, as dores da alma da pessoa. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha e se inscreve aqui no meu canal. Um super beijo e eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link também da nossa formação para você saber mais. Um super beijo!